Apesar de Deus ser revelado na Bíblia como um Deus cheio de amor, cheio de bondade, cheio de misericórdia, alguém extremamente querido e que se importa com a vida da gente, não são poucas as vezes em que a gente percebe pessoas fugindo dele e da presença dele. Isso não é uma prerrogativa exclusiva daqueles que não estão aqui, que não frequentam uma comunidade cristã. Não é prerrogativa do coração dos céticos, daqueles que não creem numa transcendência, mas isso pode acontecer com gente como você e eu, gente que frequenta uma comunidade cristã, gente que aparentemente lida bem com a lei do Senhor, que conhece as regras de comportamento dentro de uma comunidade cristã, que adequa a sua linguagem àquilo que parece ser algo satisfatório para um cristão fazer. Isso pode acontecer com a gente também. O personagem que tem sido alvo da nossa investigação ao longo das últimas 3 semanas é o personagem bíblico chamado Jonas. Jonas era filho de Amitai, pertencente ao reino do norte do povo de Deus, e ele era um profeta daquela região, levantado pelo Senhor, acostumado a ouvir a voz de Deus. Entretanto, ele, num determinado momento, ouviu a voz do Senhor e decidiu deliberadamente fugir para longe da vontade dele. Vai e pregue contra a grande cidade de Nínive, disse o Senhor. E ele imediatamente disse: não, eu não posso me submeter a esse pedido do Senhor. Ele tinha diversos problemas no seu coração com relação àquela cidade, a capital da Síria, que durante muito tempo foi responsável por cobrar impostos caríssimos dos seus compatriotas. E anos depois foi o grande responsável também pela destruição do seu país. Como eu posso levar a mensagem do Evangelho àquele povo? Como eu posso amar gente como os ninivitas? Foi exatamente diante desse sentimento que Jonas decidiu comprar uma passagem para longe da presença de Deus. E ele foi para uma outra região, a região chamada de Tarsis. A desobediência de Jonas o levou a partir daí para uma região cada vez mais baixa na sua vida. Ele saiu da cidade onde estava e desceu para a cidade de Jope, onde havia um porto para poder se distanciar do Senhor. Depois ele saiu do continente e desceu até um navio. Logo na sequência, ele, no meio da viagem, desce até o porão para se esconder do Senhor. E quando foi tido como responsável por uma grande tempestade que envolveu aquele navio, ele foi lançado ao mar e engolido por um grande peixe. E a partir daí a história a gente já conhece bem. Quando todo mundo imagina que Jonas pararia de fugir depois de uma experiência dura, difícil, ele ora ao Senhor e aparentemente reorganiza a sua vida. Aparentemente ele demonstra estar querendo voltar para o centro da vontade de Deus. Ele fala a respeito dos atributos de Deus nessa oração, ele elogia o Senhor e ele clama pela intervenção do Senhor na sua vida. Mas um detalhe, em momento algum ele traz à tona nessa oração a sua desobediência. Em momento algum ele traz à tona nessa oração o desejo de confessar a Deus o seu pecado. Ele não demonstra arrependimento algum. Ele quer o socorro de Deus, mas sem habilitar o seu coração para um renovo, para um redimensionamento interior. E se num primeiro momento ele foge de Deus pela rota da desobediência, agora ele foge de Deus pela rota da simulação. Muitos religiosos têm fugido de Deus assim. Frequentam uma igreja, trabalham numa comunidade cristã, dão seus dízimos e suas ofertas, falam conforme o exemplo de outros cristãos, mas interiormente desejam o contrário. E interiormente desejam viver longe do Senhor. Hoje a gente vai conversar sobre um terceiro e último movimento de fuga na experiência desse homem chamado Jonas. Um movimento pela rota da desilusão. Um movimento pela rota da desilusão.
Você já se desiludiu com Deus? Você já se sentiu frustrado com alguma resposta negativa que Ele deu para você? Você já se afastou da comunhão dEle, da comunidade cristã? Já ficou de mal do Senhor por Ele ter feito exatamente o contrário daquilo que você esperava num determinado momento da sua vida? Se a resposta é sim, sinta-se acolhido por mim mesmo, porque eu já passei por situações assim. Eu não converso com você sobre esse tema como quem nunca passou por essa experiência, mas como alguém que algumas vezes já se viu frustrado, desiludido, desencorajado, porque Deus fez exatamente o contrário do que eu esperava. Essa mensagem é para a gente que não consegue de vez em quando entender a cabeça do Criador, para a gente que quando deseja uma coisa vê o Senhor fazendo outra, e a gente precisa adequar o nosso coração a isso. Jonas capítulo 4, a partir do versículo 1, diz assim: isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. O que é que deixou Jonas aborrecido e irado? O fato dele ter anunciado a mensagem do Evangelho à cidade de Nínive, e aquele povo que não era o povo dele, ter se convertido, ter se arrependido diante do Senhor. Os meus inimigos se renderam a Deus. Como é duro a gente ver aqueles a quem a gente mais odeia tendo uma experiência positiva com o Deus a quem a gente serve. Quando a gente odeia alguém, quando a gente tem ira de alguém, raiva de alguém, o que a gente deseja é a vingança, é o mal, é a retribuição, é o tapa na cara do outro. Mas de vez em quando Deus planta algumas peças no nosso caminho e decide abençoar aqueles que nos fizeram mal. Jonas ficou aborrecido diante disso e muito irado. Então orou ao Senhor: antes de eu sair de casa, não foi isso que eu disse que tu farias, ó Senhor? Por esse motivo fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso e compassivo, lento para se irar e cheio de amor. Estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. Agora, Senhor, diante dessa desilusão que eu estou enfrentando, tira a minha vida. Para mim, é melhor morrer que viver desse modo, vendo os meus inimigos se dando bem. O Senhor respondeu: você acha certo ficar tão irado assim? Você acha justa a sua ira, Jonas? Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. O Senhor Deus fez crescer ali uma planta que logo espalhou suas folhas grandes sobre a cabeça de Jonas e o protegeu do sol. Isso aliviou o desconforto de Jonas, e ele ficou muito grato pela planta. No dia seguinte, porém, ao amanhecer, Deus também mandou uma lagarta. Ela comeu o talo da planta, que secou. Quando o calor do sol se intensificou, Deus mandou um vento leste quente soprar sobre Jonas. O sol bateu em sua cabeça até ele sentir-se tão fraco que desejou morrer. Para mim é melhor morrer que viver desse modo, disse ele. Deus perguntou a Jonas mais uma vez: você acha certo ficar tão irado? E irado assim por causa da planta? Jonas respondeu: sim, acho certo ficar tão irado a ponto de querer morrer. Então o Senhor disse: você tem compaixão de uma planta, embora não tenha feito coisa alguma para que ela crescesse,
ela depressa apareceu e depressa murchou. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Vou ler esse último versículo de novo. Nínive, porém, tem mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Assim como eu disse nas últimas 2 semanas, o texto de Jonas é repleto de muitas curiosidades. Eu apresentei algumas curiosidades dos capítulos anteriores. Vou fazer o mesmo nesse momento. A primeira curiosidade que me salta aos olhos no capítulo 4 é de que o desfecho desta obra revela um homem imperfeito e limitado discutindo com o Deus Santo e Todo-Poderoso. Fala a verdade, é curioso, né? Um homem, criatura, servo do Senhor, limitado, frágil, incapaz de enxergar um palmo além do seu próprio nariz, colocando o Criador no canto da parede, brigando com o Criador, com todas as suas forças, com todo o seu entusiasmo. Essa história de homens e mulheres brigarem com Deus não é uma coisa muito rara, não. Quando a gente lê as Escrituras, a gente percebe muita gente tendo essa experiência de discutir com o Senhor, de brigar com o Senhor, de colocar o Senhor num canto da parede. Um exemplo primeiro disso é o exemplo de Moisés, que num determinado momento, quando foi levar as tábuas da lei para o povo, percebeu que eles estavam celebrando um outro Deus. E o Senhor, Deus Todo-Poderoso, ficou completamente revoltado com aquela situação. Ele tinha libertado aquele povo das garras do Egito e agora eles estavam adorando um bezerro de ouro. Naquele momento o Senhor disse: quer saber de uma coisa, Moisés? Eu estou fora. Eu não vou mais lidar com esse povo, eu não vou mais caminhar com esse povo, eles são gente de dura cerviz demais para o meu gosto. Eu vou mandar um anjo na frente de vocês, esse anjo vai livrar vocês de todos os inimigos, e vocês vão entrar na terra que eu prometi, porque eu não sou um Deus que não cumpre as suas promessas. Vocês vão e vai dar tudo certo, vocês vão ter a prosperidade que vocês tanto querem, mas eu não vou com vocês. Ali começou a discussão de Moisés com o Senhor. Moisés disse: Senhor, se a tua presença não vai com a gente, não nos faça sair desse lugar. Eu não vou arredar os meus pés, porque de que adiantam as tuas bênçãos, as tuas oportunidades, a prosperidade que vem como fruto da tua ação, se o Senhor, que é a fonte de todo bem, não está do nosso lado? E os dois tiveram ali um momento de intensa luta, discussão, porque Moisés sabia que não adiantava caminhar sem a presença do Senhor. Um outro exemplo é o de Jó, aquele personagem que teve um problema seríssimo de saúde, uma doença do pé à cabeça, que o fazia repleto de feridas, ele perdeu os seus familiares, uma situação extremamente constrangedora. Num determinado momento, Jó acabou ouvindo demais alguns dos seus amigos que diziam: opa, não é possível que você esteja enfrentando essa situação sendo tão justo assim. Porque se você é justo e está sofrendo, talvez a injustiça esteja do outro lado, né? E ele então começou a se comportar diante de Deus e a conversar com Deus, como que colocando o Senhor na parede. O fim do texto de Jonas é um momento em que o Senhor não responde às provocações feitas por Jó, mas diz exatamente o seguinte: sente nesse banquinho aqui, Jó, por um instante, porque ao invés de responder as tuas palavras, ao invés de responder os seus questionamentos, eu é que tenho alguns questionamentos para fazer para você. Jó, quem é você? Quem é você diante do meu tamanho? Quem é você diante da minha grandeza? Quem é você diante da minha supremacia?
O quanto você consegue enxergar a respeito da vida? Acaso você estava onde quando eu criei o universo, quando eu alimentei os animais no campo? E depois de uma série de inúmeras perguntas, Jó reconhece o seu lugar. E ele admite o fato de que ele conhecia a Deus apenas de ouvir falar, mas depois daquele embate, de conviver com Ele e de descobrir o quanto Ele era maior do que Ele mesmo. Davi é um outro personagem. Davi discutiu com o Senhor. Ele tinha recebido do Senhor a notícia, através do profeta Samuel, de que ele seria rei sobre Israel. Mas esse negócio demorou bastante tempo. E um tempo muito duro e causticante, porque durante anos ele acabou sendo perseguido pelo rei de Israel, que não queria permitir que ele ascendesse ao trono. E em alguns momentos, durante o sol, ou então debaixo de temperaturas mais amenas, dentro de uma caverna, ele orava dizendo: eu não estou entendendo nada. Eu não entendo os teus caminhos, Senhor. Eu não entendo o fato do Senhor permitir essa perseguição, permitir essa luta. Não dá para entender os teus planos. Não consigo. Talvez essa seja a experiência de alguns de nós também, né? Um outro exemplo é o exemplo de Pedro. Esse discutiu com o Senhor feio. No final do seu ministério, Jesus reuniu os seus discípulos e disse assim: viu? Chegou a minha hora, e eu vou caminhar na direção de Jerusalém, porque eu vim para cumprir algo que está no coração do Pai. Eu vou ser preso, eu vou ser açoitado, eu vou ser morto, mas eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Esse é o centro da vontade do Pai para mim. Então, naquele momento, Pedro pula na frente do Senhor e tem uma espécie de discussão com Jesus. De maneira nenhuma. Senhor, o Senhor não vai para Jerusalém. Se é para o Senhor enfrentar aquilo lá, não precisa. O Senhor não vai, não. Eu amo demais o Senhor para que o Senhor sofra o que você está dizendo que vai sofrer no meu lugar. E naquele momento o Senhor responde de maneira dura, dizendo: arreda daqui, Satanás, vai para trás de mim. O seu lugar não é impedindo o meu mover, o seu lugar é atrás de mim, assistindo o que eu estou fazendo, porque eu sou o seu Deus. Vê se para de tentar me controlar, Pedro. Vê se para tentar apresentar os seus planos para mim e me convencer de que os teus planos são melhores do que os meus. Você enxerga curto, Pedro. Você não consegue perceber o que eu estou fazendo agora, mas lá na frente você vai perceber. Calma, Pedro, para trás de mim. Uma outra curiosidade é de que o desfecho dessa obra revela um profeta desiludido e inconformado, pedindo 2 vezes pela própria morte. Isso vai contra, assim, a expectativa que a gente tem e a ilusão que a gente alimenta a respeito de alguns homens de Deus, né? Quando a gente pensa em homens de Deus, a gente pensa em pessoas com uma fortaleza tremenda, com uma capacidade de levar pancada sem se sentir fraco. Esses são os homens de Deus. Está aqui um homem de Deus que aparece fazendo 2 orações no seu livro. A segunda delas é pedindo para morrer. Eu não aguento mais. Eu não suporto mais. Tira a minha vida. Tira a minha vida. E é engraçado a maneira como o profeta lida com a sua vida, porque no barco ele já tinha dito para os marinheiros: viu, a culpa dessa tempestade é minha, me joga para o mar, me joguem para o mar, e a tempestade vai cessar. Agora ele ora para o Senhor e diz assim: viu, tira a minha vida. Como é que alguém que conhece o Senhor, que ama o Senhor, que tem experiência nos caminhos de Deus, passa por uma situação assim? Só passam por situações assim pessoas que são de carne e osso.
Pessoas que são humanas como a gente. Ou vai dizer que você nunca pensou em desistir? Ou vai dizer que você nunca pensou em jogar tudo para cima? E não levar mais adiante as suas brigas, as suas lutas e as suas convicções. Uma terceira curiosidade: o desfecho dessa obra revela um Deus que se dispõe a salvar tanto uma grande cidade quanto um homem solitário no deserto. Versículo 11 mostra Deus preocupado com uma cidade de 120 mil pessoas. Jonas, eu preciso que você vá para lá, porque eu quero sim que aquele grupo se arrependa. É muita gente. Deus não tem prazer na destruição de uma cidade imensa, mesmo que essa cidade mereça, por conta da sua perversidade, da sua imoralidade, esse fim. Deus demonstrou ao longo dessa história muita compaixão, misericórdia e amor pela cidade de Jonas. Compaixão, misericórdia, tanto pelos seres humanos, quanto pelos animais que estavam naquela cidade. Mas nem por isso Deus se esqueceu de cuidar do coração do seu filho Jonas, filho de Amitai, profeta, que interiormente estava vivendo um verdadeiro inferno, fugindo de Deus. Deus não se preocupa apenas com uma multidão de pessoas. Deus não lida com a gente como se a gente fosse porteira fechada, como se a gente fosse bando. Deus conhece o nosso coração. E Ele lida com a gente da mesma forma como lidou com Jonas, de maneira cirúrgica, de maneira carinhosa, de maneira dura quando isso é necessário, porque Ele não desiste facilmente da gente. A última curiosidade: o desfecho dessa obra revela um final inconclusivo, sem a menção da resposta de Jonas ao trabalho de Deus em sua vida. Eu sempre me senti assim muito constrangido ao assistir filme que vem numa pegada assim, intensa, cheia de acontecimentos, e de repente, quando chega ao fim, você está esperando a conclusão, o filme acaba, sobe o letreiro e a gente fica assim meio manco, né? O que aconteceu aqui? Qual o desfecho dessa história? A mesma coisa acontece com Jonas. A gente vai lendo essa narrativa cheia de de altos e baixos, cheia de aventura, e de repente, quando vai chegar o desfecho, ele aparece sem a notícia do que aconteceu com Jonas. Jonas se arrependeu, como se arrependeram os habitantes de Nínive e o seu rei, ou ele permaneceu com o seu coração duro? Ele abriu mão da sua desobediência, ou ele continuou fugindo para a terra de Tarsis? Ele rasgou o coração para ser transformado por Deus, ou ele continuou travestido de uma espiritualidade que o mascarava? A gente não sabe. E por que o autor bíblico escreveu o livro dessa forma? Porque, na verdade, quem tem que responder essa pergunta não é aquele personagem do passado, somos nós. Porque, no final das contas, todos nós somos Jonas. Todos nós, em algum momento das nossas vidas, fugimos do Senhor, seja pela rota da desobediência, seja pela rota da simulação, seja pela rota da desilusão. Vez ou outra, o nosso coração quer ir para longe da presença do Senhor. O que é que você vai responder? Diante do amor demonstrado por Deus por você, qual vai ser o seu reposicionamento? Qual vai ser o final da sua história? Como Jonas extravasa a sua desilusão nesse capítulo 4? Em primeiro lugar, procurando motivos para justificar a sua ira. Percebam os versos 1 e 2. Isso tudo deixou Jonas aborrecido e muito irado. Por esse motivo,
fugi para Tarsis. Sabia que és Deus misericordioso, compassivo, lento para se irar e cheio de amor, estás pronto a voltar atrás e não trazer calamidade. A ira não é um sentimento periférico no capítulo 4. A palavra ira aparece 4 vezes nesse capítulo. É o sentimento que está mais em voga aqui e do qual a gente não pode fugir nessa discussão. A palavra por trás da palavra ira no português, no seu original, significa literalmente algo quente, fervente, em estado de ebulição. Ou seja, o texto de Jonas procura nos mostrar que nesse momento da vida dele, Jonas tinha, na verdade, uma grande fornalha dentro de si. Era uma ira incontida, uma ira intempestiva, uma ira que fazia com que ele perdesse a própria razão, o próprio bom senso. Jonas ficou aborrecido e muito irado. Segundo o Dr. Eugene Peterson, a ira não é um sentimento que pode ser desprezado. Nós precisamos prestar muita atenção nas ocasiões e nos momentos em que a ira vem à tona dentro da gente. Percebam, a ira é muito útil como instrumento de diagnóstico. Quando a ira irrompe em nós, é sinal de que algo está errado. Algo não está funcionando direito. Há mal, incompetência ou estupidez por perto. Não despreze a ira. Quando o seu coração se sentir assim, em ebulição, em efervescência, quando a fornalha der sinais de vida dentro de você, não despreze esse sentimento. Esteja atento, porque esse sentimento propicia um diagnóstico interessante. Eugene Peterson continua dizendo: aquilo que a ira deixa de fazer, no entanto, é nos dizer se o que está errado está fora de nós ou dentro de nós. A ira é diagnóstico. O que ela não faz é mostrar se o problema está fora de nós ou dentro de nós. Geralmente, nós começamos supondo que o que está errado é externo. O meu problema é a minha esposa. O meu problema. Eu estou assim, sem fôlego, sem ar, raspando os dentes, porque, olha, você soubesse como é a minha esposa, como ela fica naqueles dias, como ela me trata quando a mãe está perto. Ou então, se você soubesse o filho que eu tenho, como é duro domá-lo, como ele me responde, aí você entenderia por que eu sou tão ríspido assim no meu ambiente de trabalho, por que eu rasgo com tanta facilidade. Não é fácil viver na família que eu vivo, não. Se você conhecesse o meu patrão, as pessoas com quem eu trabalho, lidar com eles não é simples. Eles justificam a maneira como eu tenho me comportado. O problema está fora, ou então você não sabe o que é que Deus me aprontou nos últimos dias. Tenho pedido algumas coisas para Deus e ao invés de me dar o bem que eu pedi, Ele deu para a pessoa que eu mais odeio. Que ódio! Que ódio quando Deus abençoa aqueles a quem a gente deseja lá no nosso íntimo mal. Mas quando seguimos, diz Eugene Peterson, a trilha da ira com cuidado, descobrimos que ela leva inevitavelmente e ao mesmo tempo a um erro dentro de nós. Há um problema sério de desajuste, de desalinhamento dentro do nosso interior. Uma informação errada, mal entendidos ou até mesmo um coração imaturo. Um coração imaturo.
Jonas acreditava que o seu problema era externo. Ele dizia: eu tenho ira porque o contexto no qual eu estou inserido é responsável por esse calor. E quais eram os problemas externos de Jonas? Os versículos 1 e 2 dizem que, em primeiro lugar, a misericórdia de Deus. Não é fácil ter um Deus que é misericordioso com aqueles que a gente quer passar por cima. Deus tem coração mole, esse que é o problema de Deus. Ao invés de Deus destruir os meus inimigos de uma vez, Ele procura compreendê-los, compreender o porquê que eles estão agindo dessa forma, se isso é um problema na história deles, no momento deles. Não dá para lidar assim com Deus, né? Puxa vida, eu queria que Deus, na verdade, os atropelasse. Um outro problema levantado por Jonas é a compaixão de Deus. Deus se compadece demais. Deus sofre demais pelos outros. Deus se preocupa demais com as outras pessoas e isso pode prejudicar a minha imagem como profeta confiável. Deus tinha dito para ele: vai e anuncia que eu vou destruir a cidade de Nínive. E ele diz que não vai fazer isso porque ele sabe que Deus é misericordioso. Em outras palavras, ele não quer passar carão na cidade de Nínive. Ele não quer anunciar a destruição e depois ver que essa destruição não veio. Aonde vai ficar a minha reputação diante disso? A minha reputação como profeta? Eu quero falar e ver as coisas acontecendo. Jonas também acreditava que o seu problema era a longanimidade de Deus. Deus é lento demais para se irar. E isso não é compatível com o meu senso de urgência. Eu quero que Deus resolva os meus problemas de relacionamento agora, os meus problemas com os meus inimigos agora. Essa lentidão de Deus me irrita. Em quarto lugar, o amor de Deus. O amor de Deus é um problema para Jonas. Deus é amoroso demais e tem a tendência de abençoar aqueles a quem eu detesto. Eu pedi alguma coisa para mim, Deus deu para o outro. Não dá para acreditar. Não dá para conviver com Deus assim. E por fim, Jonas tem problema com a flexibilidade de Deus. Deus é capaz de mudar a promessa de destruição que Ele mesmo fez. Isso é inconsistente demais. Deus, o Senhor não deveria mudar, porque o Senhor é Deus. O Senhor disse que ia destruir, tem que destruir. Palavra é palavra. Curiosamente, todos esses atributos que são alvos da crítica de Jonas, foram atributos que ele mencionou na sua primeira oração. Mas atributos que eram válidos naquela ocasião, porque Jonas queria um socorro de Deus para ele. Quando ele precisa de misericórdia, ele quer um Deus misericordioso. Quando ele precisa de perdão, ele quer um Deus compassivo para ele. Quando ele erra diante do Senhor, ele quer um Deus longânimo, tardio em irar-se. Quando ele está no meio do sofrimento causticante por conta do seu pecado, ele quer um Deus que o cubra de amor e um Deus que se arrependa da disciplina que foi proferida sobre ele. Mas agora, quando o alvo da misericórdia, da compaixão, da longanimidade, do amor e da flexibilidade é o outro, ele trava e briga com Deus por conta dessas coisas. Sabe o que isso revela? Isso revela que o problema de Jonas não era externo, gente. Isso revela que o problema de Jonas era interno. A ira, como diagnóstico, apontou um problema que precisava ser resolvido no interior desse profeta. Que problemas internos eram esses? Em primeiro lugar, a sua insensibilidade. Se o coração de Deus era mole, isso o irritava, sabe por quê? Porque o coração dele era duro pra caramba. Jonas batia pesado. Jonas não conseguia se colocar no lugar do outro. E ele fazia questão
de nunca se livrar do ódio e da amargura. Ódio e amargura eram sempre cartas na manga de Jonas, que ele guardava para poder utilizar no momento certo para ganhar uma discussão. O segundo problema interno de Jonas era o seu narcisismo. A preocupação dele não era a preocupação com a conversão dos ninivitas, mas a preocupação com a sua imagem como profeta. Eu disse que vai haver destruição, não vai haver? Isso vai macular a minha imagem. O que as pessoas vão dizer de mim? Vão andar por aí dizendo que eu sou um profeta que diz uma coisa e Deus faz o contrário. Nada do que eu digo acontece. Ele se preocupava demais com ele mesmo, assim como nós nos preocupamos demais com a gente mesmo. Nós não admitimos ouvir um não de Deus, nós não admitimos que o outro seja beneficiado por Deus, e não admitimos que as coisas fujam ao nosso controle. O terceiro problema de dentro do coração de Jonas era a sua intempestividade. Ele estava mais preocupado em extravasar a sua ira de maneira explosiva do que domar o seu próprio coração. E aí é duro conviver com um Deus longânimo, né? Porque gente como Jonas quer que Deus espelhe a realidade do seu coração, quer que Deus o sirva nas suas necessidades, mas não quer que esse mesmo Deus abençoe as outras pessoas. Eu quero extravasar minha ira, eu não quero levar desaforo para casa. Esse era o problema dele. O quarto problema, a sua dificuldade de amar. Deus amava a cidade de Nínive. De maneira contrária a tudo que os judeus sentiam por aquela cidade. Como eu vou odiar uma cidade com 120 mil pessoas, sem falar dos animais? Eu quero a conversão deles, eu quero a mudança de vida deles. A sua tendência de defender e lutar apenas pelo seu povo revelava a sua incapacidade de amar como Deus amava. E por fim, era problema interno de Jonas, a sua dificuldade de mudar. Ele não estava disposto a mudar. E ele brigava com Deus, porque Deus decidiu mudar o que ele havia dito a respeito dos ninivitas. Jonas não muda. Ele não muda de opinião. Ele é intransigente. Ele não muda o seu coração, ele é duro. Ele não muda a maneira como ele enxerga as outras pessoas. Ele é insensível. E a ira contou tudo isso a respeito dele. Uma pergunta para a gente refletir aqui. Quais são as situações que mais te deixam irado? Quais são os momentos em que você mais se sente tomado por essa fornalha interior? O que essa ira revela sobre os problemas externos a você? Certamente existem razões para isso. Mas a segunda pergunta é: o que é que a sua ira revela a respeito dos problemas interiores dentro de você? Falta de misericórdia, falta de tolerância, falta de flexibilidade, falta de longanimidade, imaturidade interior ou indisposição de mudar. A gente precisa reconhecer isso, para que então a gente abra o nosso coração e permita que o Senhor inicie uma obra de transformação da nossa vida. Em segundo lugar, Jonas extravasa a sua desilusão, sabe como? Procurando formas de retalhar o Senhor. É isso mesmo, ele está bravo com Deus, irado com o Senhor. Deus decidiu perdoar quem ele odiava. Que ódio!
Agora tira a minha vida, Senhor. Para mim é melhor morrer do que viver desse modo. Se o Senhor não faz o que eu quero, eu não vou nem mesmo celebrar a vida que o Senhor me deu, o sopro de vida que foi lançado sobre a minha existência. Eu vou fazer vistas grossas para tudo que o Senhor fez de bom para mim ao longo de toda a minha vida. Isso mostra o quanto Jonas era infantil. Dá para perceber? Ele tapa os olhos para o relacionamento dele com o Senhor, para as bênçãos inúmeras do Senhor sobre a sua vida, porque Deus fez algo com o qual ele não concordava. Tira a minha vida. Existem muitas outras formas de nós retalharmos a Deus. A primeira delas, talvez, resistindo à prática da oração. Alguns de nós não deixamos de frequentar a igreja, não, por conta da desilusão com Deus, por conta de algumas decepções com o Criador, mas a gente não ora mais, não conversa mais com Deus. Tu no teu cantinho e eu no meu. Uma outra forma, abandonando a vida comunitária. Alguns não apenas não oram, mas abandonam esse convívio. Porque esse convívio de celebração a um Deus de amor me ofende, me agride. Deus levou quem o mais queria. Não quero mais participar de uma comunidade que adora esse Deus. Deus abençoou pessoas nessa comunidade com presentes que eu gostaria de ter. Não suporto viver dentro dessa comunidade. Uma outra forma de retaliação é cortando os investimentos do reino de Deus. O senhor não vai fazer o que eu quero? Ok. Então os meus dízimos e as minhas ofertas não vão chegar mais. Ok? O senhor faz o que o senhor quer. Eu deixo de oferecer aquilo que o Senhor espera de mim. Fazendo concessões morais. É assim, Senhor? Entendi. Então, a partir de agora, estou rasgando a minha carta de ética e de moral. Eu vou fazer aquilo que o meu coração manda. E eu vou provocar direitinho o Senhor com isso. Também submetendo a vida à pura inutilidade. Essa história eu conheço bem. Porque num determinado momento, depois de anos trabalhando numa cidade aqui no interior de São Paulo, querendo concluir a plantação de uma igreja nessa cidade, Deus permitiu que um problema de saúde acontecesse na vida da minha esposa. Alguns de vocês conhecem essa história. E eu precisei ser removido desse trabalho. O meu mundo caiu. E eu fiquei alguns meses sem trabalhar como pastor, apenas escrevendo alguns textos para uma outra comunidade de dentro da minha casa, e como eu briguei com Deus. E uma das coisas que eu disse para Deus no meio da minha desilusão foi exatamente isso: eu vou fazer da minha vida um aglomerado de inutilidade. Se a tua vocação para mim é a utilidade para os outros, é a influência na vida dos outros, eu vou fazer exatamente o contrário. Eu lembro que em alguns momentos eu dizia e pensava assim: eu vou virar um pipoqueiro que vende pipoca a R$ 1,50 na porta de um colégio, porque com essa grana eu consigo sustentar a minha família no final do mês, um pedaço de pão, um pouco de água, mas eu não vou mais ser útil. Por fim, assumindo o papel de advogado do diabo. Deus, o Senhor não vai fazer o que eu quero, então eu vou sabotar o Senhor. Quando alguém estiver com o coração cheio de fé, tentando se desenvolver, eu vou sabotar. Eu vou dizer que não vale a pena. Eu vou dizer que mais cedo ou mais tarde o Senhor puxa o tapete da gente. Eu vou assumir o papel de advogado do diabo. Alguns de nós temos feito isso. A gente procura motivos para justificar a nossa ira e depois a gente fica procurando formas de sabotar o Senhor do nosso lado, retalhando a Deus por conta
do aparente mal que ele nos fez. Em terceiro lugar, Jonas extravasa a sua desilusão, procurando novos lugares para se abrigar. Isso aqui é interessante. Então Jonas foi até um lugar a leste de Nínive e construiu um abrigo para sentar-se à sua sombra, enquanto esperava para ver o que aconteceria à cidade. Aquela era uma região desprovida de madeira. Eles tinham muita dificuldade de construir as suas casas como outras pessoas construíam. E eles precisavam dispor apenas de pedras. Muito provavelmente o que ele fez foi uma pequena gruta, um lugar duro, sem nenhum tipo de conforto, porque se ele não estava no centro da vontade de Deus, ele precisava se abrigar num outro lugar. É exatamente isso que a gente faz quando a gente foge do centro da vontade de Deus para a gente. A gente procura se abrigar em outros lugares. E que lugares são esses? Talvez o primeiro lugar seja na divinização da nossa família. Eu não quero mais o Senhor, eu não quero mais estar debaixo da bondade de Deus, eu estou decepcionado com o Senhor, quer saber? Eu vou fazer da minha família a minha igreja. Toma cuidado, porque quem faz da sua família a sua igreja, tende gradativamente a transformar a sua família num ídolo. E quando Deus percebe que o nosso coração está repleto de ídolos, Ele não pensa duas vezes em remover esses ídolos do nosso coração. Tem gente que também tenta se esconder, habitando na busca pelo sucesso profissional. Quem não encontra com Deus e não tem a alegria e a plenitude que somente Deus oferece, e nem mesmo compartilha da felicidade por estar participando da vocação que Deus concedeu, começa a habitar nesses lugares, buscando sucesso profissional, reconhecimento, curtidas, likes, gente dizendo que nós somos sensacionais. Outros ainda começam a se abrigar num ativismo enlouquecedor. Tem gente que não para, não é porque gosta de viver numa vida hiperativa, é porque esse é um esconderijo. Esse é o lugar onde essas pessoas se escondem, porque estão longe do centro da vontade do Senhor. Outros ainda se escondem no intelectualismo compulsivo. Estudar é bom demais. Mas tem gente que se esconde através dos estudos, um curso atrás do outro, um MBA após do outro, uma pós atrás da outra, um mestrado, um doutorado, um pós-doc, outro pós-doc, outro pós-doc. Você está tentando se esconder do quê e de quem? Também o consumismo frenético. Essa história de o tempo todo ficar consumindo. É uma maneira de se proteger e de se abrigar longe do Senhor. E por fim, o entretenimento entorpecedor. Jonas era um sujeito tomado pela desilusão. E por conta da desilusão, ele ficava procurando motivos para justificar a sua ira. Ele ficava procurando formas de agredir e retalhar o Senhor. E também ficava procurando encontrar um lugar que desse a ele abrigo, por não poder mais contar com o abrigo, com a proteção e com a bênção do Senhor. Que triste a experiência desse homem chamado Jonas. Mas Deus não desiste dele. Deus não desiste de Jonas. Deus não desiste da gente quando a gente mais se afasta dele. E como é que Deus lida com a desilusão de Jonas? Em primeiro lugar, acolhendo o seu desabafo. Jonas 4:1 diz: então orou ao Senhor, e o que está implícito nesse texto é: e o Senhor o ouviu. Antes mesmo de Deus dizer qualquer coisa, de Deus repreender Jonas, de Deus chacoalhar Jonas, Ele o escuta. Ele o escuta.
Ele escuta as suas incompreensões, os seus questionamentos. Deus tem maturidade emocional suficiente para nos ouvir. O que é que você tem para dizer ao Senhor a respeito das suas desilusões? O que é que você não entende? O que é que você ainda não viu passar pela garganta direito? Não faça de conta que essas coisas não acontecem com você e não têm prejudicado a sua existência. Converse com o Senhor. Não porque o Senhor precisa ficar sabendo disso, porque Ele já sabe, mas porque essa é a maneira mais legítima de escancarar um sentimento que precisa ser transformado na presença de Deus e que somente por Deus pode ser tratado. Em segundo lugar, Deus lida com a desilusão de Jonas, confrontando as suas percepções. Deus é bondoso, Deus é misericordioso, Deus ouve, Deus escuta, Deus tem paciência, Ele não aperta a porca além daquilo que ela pode suportar, mas quando chega um momento, Ele o faz. Agora tira a minha vida, Senhor, eu não aguento mais, para mim é melhor morrer que viver desse modo. E então o Senhor respondeu: você acha certo ficar irado assim? Você acha justa a sua ira? Porque em um episódio da nossa relação, Jonas, você não concorda comigo, você vai jogar fora toda a nossa experiência, toda a nossa intimidade, todas as bênçãos que eu te dei. Será que você não pode confiar em mim? Será que a nossa caminhada não ofereceu para a nossa relação o lastro necessário para você simplesmente fechar os olhos e dizer: eu não consigo enxergar, eu não consigo entender, mas eu sei que o meu Deus é bom. Da mesma forma, o Senhor tem confrontado a gente. Não jogue fora a sua relação com o Senhor tão facilmente assim. Não abra mão daquele que é o único que pode te socorrer nos momentos mais duros e difíceis da vida. Não se aparte do único cujo amor não sofre variação de intensidade na nossa direção. Em terceiro lugar, Deus lida com a desilusão de Jonas expondo a sua incoerência. Jonas sentou debaixo daquelas pedras, um lugar duro, talvez com muito pouca dificuldade de bloquear o sol, e por isso o Senhor fez nascer ali uma planta cujas folhas cobriram a cabeça de Jonas, oferecendo a ele tranquilidade, sossego, conforto, sombra. E ele então agradece ao Senhor por aquela sombra. No dia seguinte, o Senhor dá o tratamento de choque. O Senhor manda uma lagarta, a lagarta come o caule daquela planta, aquela planta morre, cai do lado dele, e antes mesmo que ele tivesse condições de dizer qualquer coisa, Deus mandou um vento forte, com um calor terrível. Esse calor é típico daquela região, e esses ventos podem elevar a temperatura até 45 graus. Animais não aguentam isso, fogem para outras regiões, insetos vão parar debaixo das pedras. Todo mundo corre desse vento típico daquela região, porque ele é desmoralizador, ele acaba com as nossas energias. E foi assim que ele se sentiu. E no meio desse sentimento, ele ora mais uma vez e diz assim: eu não aguento mais viver. Olha o que o Senhor acabou de fazer. O Senhor acabou de matar uma planta. E com isso ele colocou Jonas exatamente onde ele queria. Então você vai ter compaixão dessa planta e não vai ter compaixão das 120 mil pessoas que moram em Nínive.
com isso, Deus não está demonstrando falta de cuidado e amor pela natureza. Ele disse no versículo 11 que ele tinha compaixão das 120 mil pessoas e dos animais que estavam ali. O que gera indignação no coração do Senhor, e é o que ele procura mostrar ao seu servo, é que por alguma razão ele passou a amar mais as plantas do que as pessoas. Ele passou a amar mais os animais do que as gentes. Ele passou a amar, a admirar e a desejar e a cuidar mais das coisas do que de carne e osso, de gente que respira, que fala, que pensa, que se posiciona. Isso é incoerente, meu filho. Isso é incoerente. Não procure criticar a minha falta de misericórdia, quando na verdade é a sua que faz sofrer o mundo. Em quarto lugar, Deus lida com a desilusão de Jonas, reafirmando o seu amor. Versículo 11 diz: Nínive, porém, tinha mais de 120 mil pessoas que não sabem decidir entre o certo e o errado, sem falar de muitos animais. Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Acaso não devo ter compaixão dessa grande cidade? Jonas, eu amo sim, eu amo Nínive. Eu tenho compaixão de Nínive, eu estou disposto a mudar por Nínive, eu estou disposto a me reinventar para acolher Nínive. E se isso dói demais para você, que você mude, porque eu prefiro amar, a minha opção é pelo amor, e não é um amor por eles em detrimento do amor a você. É uma expansão do amor que eu tenho por você na direção de pessoas a quem você deveria amar também, Jonas. E a maior expressão desse amor do Deus de Jonas foi revelada na cruz, quando Deus sacrificou o seu Filho único, quando nós não queríamos olhar o rosto dele, quando nós não queríamos olhar a face dele, quando nós ainda nem o buscávamos, Cristo morreu por nós para demonstrar uma compaixão e um amor por nós, quando ainda não merecíamos absolutamente nada. Nós somos como a cidade de Nínive, que foi alvo de um grande amor. Nós somos como Jonas, que temos fugido de Deus, mas que temos sido alvo de uma compaixão impressionante da parte do Criador do universo. Somente à medida em que a gente se abrir para esse amor, é que o nosso coração vai começar a ser diferente. Somente quando a gente se encher do amor de Jesus, é que a gente vai começar a sentir o que os outros sentem, é que a gente vai começar a poder se colocar no lugar das pessoas que estão do nosso lado. Somente com o amor de Jesus dentro da gente é que a gente vai se tornar mais flexível, é que a gente vai se tornar mais compassivo, é que a gente vai abrir mão dessa tendência de se manter o mesmo, e a gente vai perceber a beleza de nos reinventarmos para o prazer e para a alegria daqueles que estão ao nosso redor. Somente diante do amor de Deus e repletos do amor de Deus é que nós poderemos amar sem variação de intensidade aqueles que estão ao nosso redor. Deus lida com a desilusão de Jonas, reafirmando o seu amor. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não é o peso da lei que vai nos transformar, mas é a consciência da graça que repousa sobre a nossa vida, que vai startar um processo de transformação irreversível, que nos transforma de dentro para fora. Você tem fugido de Deus por conta da sua desilusão com as decisões dele? Não se constrange em falar abertamente das suas dores e questionamentos, certo de que ele irá ouvi-lo. Está doendo? A ferida ainda não foi estancada,
Por qual situação? Por qual problema? Converse com o Senhor. Abra o seu coração para Ele. Ele tem saúde emocional suficiente para ouvir a nossa oração, nos compreender, até que no tempo certo Ele inicie um processo de transformação que vai passar tanto pelo confronto de algumas coisas ruins do nosso coração, como pela manifestação do seu incomparável e profundo amor. Você tem fugido de Deus por conta da sua desilusão com as decisões dele? Lembre-se de que por trás de tudo o que Ele faz, há um Deus desejoso em manifestar o seu amor. Às vezes a gente não entende no momento, mas quando a gente não entende, a palavra dele para a gente é: confie em mim. Confie no fato de que eu sou um Deus misericordioso. Confie no fato de que eu sou um Deus compassivo, tardio em me irar, que ama o suficiente e que sou capaz de me reinventar para cuidar de você na configuração na qual você se encontra. Que tal, ao invés da gente fugir nesse momento, a gente fechar os olhos para se encontrar com Deus